Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, as alterações que teve aí na linha de frente de ontem para hoje, mas vamos falar principalmente sobre as muitas explosões. A noite ontem foi quente, tá? Teve explosão na Crimeia, teve explosão na Rússia, em dois lugares da Rússia diferentes, em Kursk e Belgorod. Enfim, tem um monte de coisa para falar e tem também o encontro do Erdogan com o Guterres da ONU e o Zelensky, que também tem algumas informações importantes para a gente falar sobre isso aqui, né? Esse é o vídeo do dia 19 de agosto de 2022, a gente faz vídeos aqui todo dia, desde o dia 24 de fevereiro, na verdade a gente fez um vídeo no dia 23 de fevereiro falando sobre a possível invasão também. Enfim, agora, eu tenho um problema. Normalmente eu falo agora quem é que sugeriu as notícias para eu falar por aqui. Só que o meu site deu problema hoje. Eu não sei o que houve, eu já encaminhei mensagem para o pessoal de suporte. É que eu gravo esses vídeos muito cedinho aqui, são por volta de 6 horas da manhã que eu estou gravando. Então acontece que provavelmente o pessoal não está atendendo nesse momento. Enfim, eu não consigo recuperar meu site, não tenho como ver as notícias de quem sugeriu a notícia. Eu imagino que mais tarde o site já deve estar no ar quando vocês verem esse vídeo, mas de qualquer forma eu não tenho como falar as pessoas que sugeriram. De qualquer forma eu agradeço a todo mundo que sugeriu notícias sobre a Ucrânia, a todo mundo que sugeriu notícias de forma geral, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Obrigado aí pela sua audiência, né? Pois bem, vamos começar então dando uma revisada aqui na linha de frente, muito rápida, porque não tem muita novidade, e a gente tem muito o que falar hoje. Então, de novo, realmente não teve nenhuma grande novidade. Mais uma vez, os russos estão tentando retomar a iniciativa nessa região aqui de Izium. Lembra, os russos já tinham tomado toda essa área que está essas bolinhas vermelhas, que isso tudo aqui já estava na mão dos russos. Borodchny aqui, essas cidades, Dovenk, tudo isso aqui já estava na mão dos russos. Só que os ucranianos fizeram uma contraofensiva, retomaram isso tudo. E agora os russos estão tentando retomar a iniciativa aqui, mas não conseguiram avançar nada. Estão atacando, mas não estão conseguindo avançar. E o mesmo pode ser dito aqui da região de Bakhmut, que é novamente onde está o principal esforço russo de avanço, é nessa região aqui de Bakhmut. Mas eles mais uma vez tentaram avançar muita coisa, mas não houve nada significativo de ontem para hoje por aqui, né? Aparentemente teve também alguma coisa aqui no norte, perto de Siversk, mas também não tem nenhuma novidade nisso daqui. No resto da linha de frente, novamente, não temos nada de novo. Não houve avanços aqui também em Pisk, que é outra região que eles têm, de tempos em tempos, tentado avançar. Houve bombardeio muito forte em Avdiivka, tá? Avdiivka sofreu bombardeios muito fortes ontem. Mas fora disso, também não teve nenhuma modificação na linha de frente, inclusive aqui em Kherson. Continuamos na mesma situação por aqui. Mas aí vamos então ver as grandes explosões, porque a Ucrânia ontem, seja com HIMARS, seja com as tropas de elite dela, de sabotagem, coisa e tal, conseguiram atingir vários depósitos de munição russos lá na Rússia. Então, quer dizer, vamos primeiro dar uma olhada aqui, ó. Tem a primeira notícia diferente que teve aqui. O pessoal lá na ponte de Kerch, que é a ponte da Crimeia, eles observaram explosões, teve explosões na ponte da Crimeia. O pessoal já ficou animado, né? Caramba, vamos destruir a ponte da Crimeia. Bom, a Rússia falou que, na verdade, foi um mau funcionamento de um sistema antiaéreo dela, ou seja, um míssil, um S-400 lá do sistema antiaéreo que eles usam, que é o mais avançado que a Rússia tem, que ela mantém vários desses sistemas antimísseis na região ali da ponte da Crimeia, justamente porque está com muito medo dos ucranianos. Um desses mísseis, ou por erro pessoal ou por erro mecânico, disparou e acabou gerando essa explosão, né? Enfim, eu acho que é possível que seja isso, né? Olha só, parece que os oficiais russos disseram que eles derrubaram um drone. Pode ser que tenham derrubado um drone. Dá para ver aqui Что это? Что это? Realmente teve uma explosão no ar aqui. Pode ser que tenham derrubado um drone, mas certamente não foi um ataque propriamente dito à ponte ainda. Certamente ou isso, ou destruíram um drone, ou então foi mau funcionamento mesmo do S-400, enfim. Bom, houve também a suspeita de explosão na Crimeia, na base aérea de Belbek. A base aérea de Belbek é outra base aérea que tem próximo a Sebastopol e que tem vários aviões aqui. A gente já teve alguns indícios de explosões e coisa lá, mas aqui, de novo,
Tá vendo aqui? Ela fica bem próxima a Sevastopol, é uma base aérea. Sevastopol é um porto, é uma área militar da Marinha, né? Aliás, o grosso da Marinha russa fica baseado em Sevastopol. A base aérea de Belbek fica logo aqui, né? Bem próximo. E houve algumas explosões, só tem o som, não tem a imagem, mas novamente o que a Rússia diz é que ela atingiu um drone que estava sobrevoando a instalação. Pode ser isso, pode ser mau funcionamento da defesa aérea, mostra que os russos estão apavorados com essa possibilidade de ataque ucraniano nessa região da Crimeia, né? Então, duas coisas aqui na Crimeia que, na verdade, não foram nada significativo, foi só drone talvez, né? Mas indica que está havendo movimentação por aí e que os russos estão apavorados. Mas não foi só isso não. Teve mais esse incêndio aqui na Crimeia Grande, que foi visto ontem. Agora, o que estão falando é o seguinte, essa área onde foi esse incêndio é essa área mais ou menos aqui, ó. É uma área por aqui na Crimeia e que não tem muita coisa, assim, não tem nada de significativo do ponto de vista militar. Então, muito provavelmente, esse incêndio aqui foi algum incêndio mesmo, algum campo pegando fogo, alguma coisa desse tipo. Pelo menos a gente não tem informação ainda se isso daí teria sido alguma explosão de fato, depósito de munição, alguma coisa assim, ou se foi meramente um acidente lá em algum lugar e gerou esse fogo aqui na Crimeia. De qualquer forma, teve um grande incêndio aqui na Crimeia, na região norte da Crimeia, ali próximo ao sul da Ucrânia, né? Bom, tivemos esse grande ataque aqui no Oblast de Luhansk, provavelmente um depósito de munição, provavelmente HIMARS aqui, porque está a 35 km da linha de frente, e certamente o HIMARS não está bem aqui na linha de frente, né? Deve estar mais para trás um pouquinho. Foi uma explosão grande, provavelmente um depósito de munição naquela região. Fica aqui, ó, próximo a Luhansk, aqui no Oblast de Luhansk, mais ao norte. E tem um vídeo disso também, Kadivka, a cidade de Kadivka, aqui próximo a Luhansk. Tem um vídeo também que está aqui, ó, que mostra essa explosão, mas não mostra muita coisa, mostra só que foi realmente uma explosão grande, provavelmente um depósito de munição nessa região, né? Aqui é uma explosão que teve em Stary Oskol, que é uma base russa que fica dentro da Rússia, aqui próximo a Kursk, tá vendo? Teoricamente, se foi um ataque aéreo, teria que sair aqui de Kharkiv, mas é pouco provável que seja um míssil ucraniano, porque, de novo, a distância é de 160 quilômetros até essa base aérea aqui. Então, para ser um HIMARS, teria que ser um ATACMS, e tem também aquela questão que a gente já falou aqui, que a Ucrânia ela se comprometeu com os Estados Unidos a não usar os foguetes do HIMARS em território russo. Então, nesse caso aqui, se ela usar o HIMARS, se for comprovado isso, ela pode ter retaliação americana, os americanos podem não fornecer mais foguetes. Eu não acredito que os ucranianos fariam isso. O que é mais provável é que tenha sido, de fato, uma ação de sabotagem, né? Porque sabotagem, no final das contas, é perfeitamente possível. Tá vendo essa pistazinha de pouso que tem aqui, próximo dessa cidade aqui, aqui na Ucrânia, né? Kursk fica aqui em cima, Kursk é mais longe aqui, mas aqui, isso aqui tudo é o Oblast de Kursk, mais aqui para cima, e ele atingiu essa base aérea que tem ali, né? Tá vendo? É uma explosão bem significativa aqui. E teve também a outra explosão, que é na região de Belgorod, que foi um grande depósito de munição em Timuvko, que é mais ao sul um pouquinho daquele outro ponto. Se você olhar aqui, aquele outro ponto é mais aqui para cima, esse aqui é mais próximo aqui para baixo, também a distância é 90 km. Aqui, em tese, seria possível usar o HIMARS para fazer esse ataque, mas como eu disse, muito pouco provável que a Ucrânia iria comprar uma briga com os Estados Unidos por causa de um depósito de munição. É muito mais provável que eles tenham mandado os sabotadores lá para fazer esse tipo de coisa, né? E conseguiram, foi uma explosão realmente violenta essa de Belgorod, dá para ver aqui, tem uns vídeos aqui realmente violentos. E você vê que as primeiras imagens da explosão começam na parte da tarde, né? Então na parte da tarde você tem a explosão e coisa e tal, alto da noite ainda estava pegando fogo o depósito, ainda tinha explosão, impressionante, realmente muito grande essa explosão, tá vendo? Essa aqui foi o primeiro vídeo da explosão.
na região de Timonovo, ali no Oblast de Belgorod. Então explodiu de tarde, só que tem aqui o local que parece que é uma área também que está sendo usada pelos russos. E aí você vê aqui até durante a noite aqui está ainda explodindo o negócio. Parece que os russos evacuaram vilarejos próximos. Esse depósito deve ser um depósito muito grande mesmo. Muito provavelmente um dos depósitos que abastecia a tropa russa lá na Ucrânia. Então realmente isso daí deve dar uma grande vantagem estratégica, deve ajudar bastante a Ucrânia no sentido de que dificulta a logística russa, fica mais difícil os russos levarem a munição lá para frente de batalha, né? Dá para ver um monte de caminhão aqui da polícia e coisa e tal, justamente porque eles evacuaram várias cidadezinhas, vários vilarejos próximos disso daqui, porque deve ter ficado explodindo por um bom tempo, né? Isso daqui é o FIRMES da NASA, sabe aquele satélite da NASA que mostra locais de explosão, né, que tem fogo? É o mesmo satélite que fala sobre queimadas na Amazônia e coisa e tal, e identificou aqui vários, entre aspas, focos de incêndio, que na verdade essas munições aí pegando fogo em vários lugares, né? Tem mais um monte de imagem aqui, um monte de vídeo disso, realmente impressionante o tamanho da explosão, né? Devia ser um depósito muito grande esse lá em Belgorod para essa explosão toda aí. Mais um vídeo aqui, e o pessoal falando que é hora do HIMARS e coisa e tal, né? Mas é aquele negócio, a gente sabe que não deve ter sido o HIMARS. O mais provável é que tenha sido justamente a sabotagem lá dos ucranianos. E não parou aí, teve também em Nova Kakhovka mais explosões. Olha só, já é o terceiro dia que a gente fala que durante a noite teve explosões na represa lá em Nova Kakhovka. E a gente não tem ainda imagem dos danos, porque lembra, essas imagens só aparecem quando alguém consegue gravar. A gente não tem, nem sempre a gente tem a imagem do que aconteceu nisso daí, né? Vai depender de algum ucraniano gravar e botar num canal de Telegram, ou algum russo gravar e botar no canal de Telegram também, dá pra gente ver. Mas como a gente não tem essas imagens, mas pela terceira noite houve ataque em Nova Kakhovka. O pessoal falou 10 explosões separadas. Meia hora atrás, mas isso aqui já está há bastante tempo atrás, então foi ontem, tá? Ontem essa explosão em Nova Kakhovka, né? Imprensa russa, ela confirma que houve novos danos em Nova Kakhovka, então e está fechada para movimento civil no momento, a ponte lá em Nova Kakhovka, né? Então é mais aquela ideia dos ucranianos de separar totalmente os russos que estão na margem direita do Dnipro, né, que estão na margem norte-oeste do Dnipro. Então teve mais ataque em Nova Kakhovka. Assim que tiver a imagem dos danos causados por esses ataques, evidentemente eu vou mostrar aqui, que como eu disse, nem sempre a gente tem isso imediatamente, né? Outro caso que teve foi em Belovsky, que é um distrito de Kursk também. Novamente a gente está falando aqui em território russo, mas nesse caso aqui foi um guarda de fronteira. Então diz a reportagem que um drone jogou 5 bombas no distrito de Kursk e um guarda de fronteira foi ferido em função disso. Então foi bem na fronteira da Ucrânia com a Rússia, isso daqui, né? Bom, e aqui é uma coisa muito curiosa isso daqui. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Isso aqui é uma imagem de um treinamento de drone. O pessoal estava ensinando, um estava ensinando o outro ali a operar o drone, como é que faz para operar o drone e tal, e estavam fazendo isso, olha que lindo, na base russa, com os caminhões escritos Z aqui, olha só que coisa bacana, cheio de caminhãozinho Z, os armazéns de munição aqui, né? Isso aqui é Mykolaiv, na região de Mykolaiv, vou mostrar para vocês onde é que é depois. Tá vendo ali? O rapaz estava ensinando o outro a pilotar o drone, coisa e tal. E esse drone, com essa filmagem, foi abatido pelos ucranianos. Isso daqui é relativamente próximo da fronteira. Então, os ucranianos conseguiram derrubar esse drone. E aí dentro do drone, o cartão de memória do drone estava com essa filmagem aí, que estava o cara ensinando o outro cara aí como é que faz para... O Vladimir estava ensinando pro Vladimir como é que faz para operar o drone, e daí a imagem estava lá mostrando tudo aqui, coisa e tal, e estava tudo com a informação georreferenciada. Então
veio aqui a reportagem no Kyiv Post que os ucranianos destruíram um grande complexo de munição na região de Mykolaiv. A cidade de Mykolaiv fica aqui, mas o Oblast de Mykolaiv é maior, tá vendo? E aqui tem uma parte dele, uma parte pequena, é verdade, que está nas mãos dos russos. Uma parte pequena do Oblast de Mykolaiv está na mão dos russos. Eu não sei exatamente onde é essa cidade aí, mas deve ter sido em algum ponto desses que está em controle dos russos. E daí os ucranianos, vendo onde é que estava o depósito de munição, com a filmagem, tudo bonitinho, foram lá e destruíram o complexo inteiro. Inclusive, parece que tinha uma série de satélites, um complexo de comunicação via satélite, e mais um monte de coisa que aconteceu nisso daí, que foram destruídos por conta de mais esse descuido russo, né? Aliás, vale uma observação, né? Ontem a gente publicou a foto dizendo que o pessoal acabou publicando a foto com geolocalização e coisa e tal, e isso... não devia se fazer propaganda disso, porque deixa o russo errar mais tempo e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, aquela foto saiu justamente num Telegram russo, ou seja, os russos próprios perceberam que houve um problema, ou seja, eles avisaram, olha só, essa foto está com geolocalização, isso causa problema, eles mesmos já tinham se tocado do erro, então não faz diferença a gente divulgar aqui, da mesma forma como isso daqui, né? É ilusão achar que o pessoal não sabe o que fazer. É que muitas vezes acontecem descuidos, né? Essa é a grande questão. Então, mais um grande depósito. A gente não tem imagens dessa destruição desse depósito, mas deve ter sido uma destruição significativa aqui, né? Olha, isso aqui é uma imagem interessante, porque é uma coisa difícil de você ver na prática, né? Tá vendo isso daqui? Talvez não... Olha só. Isso é o que eles chamam de dogfight. Olha os aviões ucranianos aqui, o míssil logo atrás dele, tá vendo? Aí o avião fazendo manobra para desviar do míssil, soltando aquelas fumaças e coisa e tal. O avião passou aqui, ó. Na verdade, isso aqui é o míssil. Aqui tá o avião, tá vindo o míssil aqui. Ele desvia do míssil, tá vendo? Solta aquela coisa. Ou seja, coisa de filme do Tom Cruise mesmo lá, do Maverick lá. O que eles chamam de dogfight, né? Tá vendo aqui? O avião desviando dos mísseis, os mísseis foram para cá, o avião para cá. Ou pelo menos é isso que eu entendi. Confesso que não dá para saber exatamente. Deve ser isso, porque o avião continuou aqui, ó. Escapou dessa. Então parece que foi bacana. Isso foi na cidade de Pokrovsk, fica lá no Donbás, que o pessoal observou isso daqui. E realmente é interessante ver esse tipo de coisa. Não é todo dia que você consegue presenciar esse tipo de desvio, né? Os aviões desviando de míssil, coisa e tal. Bom, aqui o Instituto para Estudo da Guerra está falando sobre o caso das explosões na Crimeia, que teve aquelas explosões grandes aí há poucos dias atrás, e ontem teve esse monte de explosãozinha que não chegou a causar nenhum dano, mas você pode perceber que os ucranianos estão fechando o cerco ali, estão chegando perto. O drone na ponte da Crimeia, pode ser que ele estivesse lá tirando umas fotos, vendo como é que está a situação, fazendo até um teste para ver até onde vai a capacidade do sistema antiaéreo russo, né? Esse tipo de coisa ajuda os ucranianos a terem uma noção de como é que funciona o sistema antiaéreo ali. Se eles pretendem fazer um ataque, é importante eles saberem como é que funciona o sistema antiaéreo. Então estou falando aqui que os russos estão cada vez mais preocupados com essa situação lá na Crimeia, né? Existe uma outra notícia também que eu peguei ontem, mas eu não consegui colocar aqui, que é a notícia de que o governador que foi colocado, o governador da Crimeia, designado pelos russos, mandou a família dele toda para a Rússia. Ou seja, ele continua lá na Crimeia, mas a família dele toda foi para a Rússia, para você ver o nível de preocupação que o pessoal está. Eles estão imaginando realmente a Crimeia, que até aqui era um lugar que os russos entendiam como seguro, eles estão começando agora a perceber que está na zona de guerra. É meramente uma área da Ucrânia ocupada temporariamente pelos russos, né? Enfim, isso é interessante. Agora, a outra coisa que fala aqui o Instituto para Estudo da Guerra é a operação de false flag que os russos farão hoje, tudo indica que será hoje, na usina de Zaporizhia, em Enerhodar, aquela usina nuclear que tem ali
na região. A gente falou para vocês sobre isso ontem, né? Essa usina ela foi capturada pelos russos logo no início da guerra, e os russos estão ameaçando explodir a usina. Isso é uma das muitas táticas russas para forçar um acordo de paz, né? Então, por exemplo, aqui está mostrando como é que está a situação lá na usina, e os russos disseram para... Olha só, o que acontece? A usina ela é ucraniana, né? Então ela tinha vários funcionários ucranianos lá. A maior parte deles continua sendo mantida praticamente cativa lá, obrigada a trabalhar na usina naquela região. Só que além disso, a Rússia trouxe da Rússia alguns especialistas nucleares para ajudar a dirigir a usina, até para saber se os funcionários ucranianos estavam fazendo o serviço correto, esse tipo de coisa, né? Realmente escravidão praticamente o que está acontecendo lá, um absurdo. Enfim, então nessa usina, nesse momento, tem funcionários russos e tem funcionários ucranianos. E os russos falaram para nenhum funcionário russo ir na usina hoje. Então só vão os funcionários ucranianos trabalhar na usina hoje. E o que eles imaginam é que eles vão fazer... Tem duas possibilidades aí. Possibilidade 1, eles vão fazer uma false flag e vão tentar atacar a usina para culpar os ucranianos por isso. Como eu disse para vocês, eles podem fazer um ataque? Podem. Podem fazer um ataque que vai destruir um reator e realmente causar uma nuvem de material radioativo? Eu acho pouco provável eles fazerem isso, porque no final das contas essa nuvem poderia chegar até na própria Rússia. Mas existe uma outra possibilidade. O que eles vão fazer é começar o desligamento ordenado da usina. Por que isso? Porque eles querem desligar a usina da rede ucraniana, que portanto é a rede europeia. Lembra, tem todo um contexto aqui da Rússia está querendo também tirar energia da Europa. E lembra, essa é a maior usina elétrica nuclear da Europa, que fica em solo ucraniano e está ocupada pelos russos. Então o que eles querem fazer? Eles querem desligar a usina para ligar ela, religar ela na rede russa de eletricidade. E aí, dessa forma, eles conseguem duas coisas. Primeiro, eles começam a roubar a energia que está sendo gerada ali para um ativo que é ucraniano. Os russos começam a roubar isso. E outra coisa também, diminui a quantidade de energia para a Europa, né? Eles querem fazer isso antes do inverno, porque tem toda essa ideia de sufocar a Europa, de fazer a Europa abandonar as sanções contra a Rússia. Eu acho que essa possibilidade é mais razoável. Não creio que eles vão fazer um ataque. Descartar não dá para descartar nada, mas eu não creio que eles vão fazer um ataque. Agora, eles fazerem essa mudança de tentar desligar os reatores é uma possibilidade. Vamos acompanhar isso. E esse foi um dos assuntos que foi discutido na conversa entre o Erdogan, o Guterres da ONU e o Zelensky lá em Lviv. A gente falou sobre isso ontem, que estavam chegando lá, iam ter uma negociação, a gente não sabia muito bem o que seria essa negociação, agora a gente já sabe. Um dos assuntos foi justamente esse da usina. A ONU continua insistindo para a Rússia deixar uma equipe de um órgão atômico internacional entrar lá na usina para certificar as condições de segurança e funcionamento da usina. Os Estados Unidos já estão falando em fazer uma área desmilitarizada ali onde fica a usina. Enfim, vamos ver o que surge disso daí. Não teve nenhuma novidade. Agora, lendo nas entrelinhas, o que parece que ficou evidente que outras pessoas, isso não foi falado abertamente, mas o que ficou subentendido ali é que justamente o Erdogan veio trazer a proposta de negociação de paz com a Rússia. E o Zelensky disse não. Então eles colocaram toda essa parte de... Quer ver? Tem o resultado final aqui, ó. Falaram sobre a usina foi o papo principal, mas se você reparar o resultado final da reunião, que foi esse daqui, ó, o statement, né, a declaração do secretário-geral da ONU, Guterres, após o encontro com o Zelensky, né? Que vão evitar ameaças de segurança na usina nuclear de Zaporizhia, o senso comum deve prevalecer nessa situação, e um monte de coisa aqui, mas não fala nada de significativo, né? Então o que se conclui disso daqui? Que realmente havia um assunto subjacente, que é aquilo que eu já falei para vocês. Os russos querem negociar um cessar-fogo. Eles sabem que eles não conseguem manter os territórios ocupados que eles ocuparam aqui. Então eles querem negociar um cessar-fogo.
O Zelensky falou que não vai aceitar isso, a opinião pública da Ucrânia também não vai aceitar esse tipo de coisa. Dá para negociar alguma coisa com os russos? Dá. Depois que os russos saírem totalmente de dentro do território da Ucrânia, inclusive da Crimeia e do Donbás, dá para negociar a prestação do pagamento das indenizações que a Rússia deve à Ucrânia. É isso que dá para negociar. O resto não tem o que negociar. Então, parece que foi isso que foi frustrado. O discurso do Zelensky foi muito nessa linha, falando, olha só, não vai ter acordo de paz enquanto tiver soldado russo na Ucrânia. É para sair todos. Enfim, isso parece que frustrou meio que o Erdogan e o Guterres. O Erdogan deu uma declaração dizendo que a Turquia está do lado da Ucrânia e coisa e tal, mas a gente sabe que o Erdogan ele tem ali uma passagem, tanto que ele está indo agora na Rússia para falar com o Putin. Segundo a notícia, ele vai conversar sobre a usina nuclear de Zaporizhia, mas na verdade, pela conversa subjacente que a gente tem lá, parece que ele vai comunicar ao Putin realmente que, olha só, o Zelensky não vai negociar nada não. Dá seu jeito aí, se vira aí malandro para desfazer a merda que você fez, né? Enfim, além disso, teve uma outra coisa que saiu dessa reunião, e eu, sinceramente, eu não fico satisfeito com isso. O Brasil foi apontado como chefe da delegação que vai fazer a investigação do caso da prisão de Olenivka. A gente falou sobre esse caso algumas semanas atrás, é aquela prisão que fica ali em Donetsk, para onde tinham sido levados muitos prisioneiros de guerra do Donbás, e foi atingida uma ala dela, um pedaço dela, foi atingido por alguma coisa, e morreram muitos prisioneiros de guerra, muitos ucranianos que eram prisioneiros de guerra dos russos. Então você sabe, pela Convenção de Geneva, o país que tem o prisioneiro de guerra é responsável pela segurança deles. E aí os russos estão dizendo que os ucranianos mandaram HIMARS ali, o que não faz sentido nenhum. Por que os ucranianos mandariam um HIMARS numa prisão? Todo mundo sabe, e não é uma prisão que seja nova, não. Essa prisão de Olenivka já é prisão para prisioneiros de guerra desde 2014, desde o conflito de 2014. Então os ucranianos sabem que ali tem soldados ucranianos sendo mantidos ali, prisioneiros de guerra ucranianos ali. Não tem lógica nenhuma. Além disso, tem um monte de evidência de que não foi isso, não foi míssil externo, foi uma explosão de dentro para fora. A suspeita mais provável é que os russos tenham colocado uma bomba, fechado a porta e deixado explodir lá dentro, e acabaram matando os soldados ucranianos, e provavelmente fizeram isso para esconder o crime de guerra de tortura. Ou seja, esses prisioneiros que estavam ali devem ter sido torturados, então eles estavam com medo disso acabar gerando problema para eles, foram lá e mataram eles para evitar um eventual problema, né? Enfim, esse caso, aí tá com essa questão, tá essa briga de narrativa. É óbvio que os russos estão mentindo, se os russos estão falando, eles estão mentindo, mas tá essa briga de narrativa que os russos falam que foram os ucranianos que fizeram, e a ONU quer mandar uma delegação para investigar esse caso e chegar a uma conclusão, e infelizmente nomeou o Brasil como chefe dessa delegação. Eu temo nisso porque eu venho insistindo desde o início dessa guerra, o Brasil está infestado de ativo russo. O governo brasileiro deve ter muita gente ganhando, recebendo dinheiro dos russos. Eu não duvido, não. É ativo russo mesmo, é espião russo mesmo. Então, eu espero que a pessoa que vá, ou que o grupo brasileiro que vá, seja um bom grupo, mas dadas as decisões, não é só do Bolsonaro, não, tá? É da alta cúpula do Exército, né, nessa guerra. Eu, infelizmente, fico muito receoso sobre isso, né? Em todo caso, vamos ver como é que vai ser. Eles ainda estão trabalhando para obter o acesso a essa região lá em Olenivka, então isso não é alguma coisa para logo, ainda vai demorar algum tempo, mas é isso que vai ser, é isso que vai acontecer. A delegação brasileira que vai investigar para ver os indícios lá, né? E, enfim, eu temo pelo resultado, pela real isenção desse pessoal. Bom, a gente viu uma explosão enorme de um depósito de munição ali em Belgorod, provavelmente um depósito muito grande, e aí sempre fica aquela pergunta, será que a Rússia vai acabar a munição da Rússia? Finalmente vamos acabar com a munição da Rússia? E a resposta é não, provavelmente não. A Rússia tem uma quantidade muito grande de cartuchos, de munições, de obuses, desde a Segunda Guerra. A Rússia está com poucos mísseis inteligentes, aqueles mísseis guiados, isso ela tem relativamente poucos. Por quê? Porque isso é uma coisa mais moderna, então não deu tempo dela ter essa quantidade toda. Agora, a artilharia, obus,
né, munição de artilharia, ela tem praticamente infinitos depósitos disso. O pessoal fez uma estimativa aqui, considerando o gasto de munição e coisa e tal, quanto é que daria, eles estimam que, assim, por baixo, se você pegar o pior caso para a Rússia, eles teriam 1 ano ainda de guerra nesse ritmo, de jogar muita munição, de gastar muita munição nisso daí, né? Então, não esperem que isso vá acabar com a munição, mas isso não quer dizer que esses depósitos explodidos não façam diferença, ao contrário, fazem. Por quê? Porque obrigam a Rússia a trazer munição cada vez mais de longe, a logística fica cada vez mais complicada, cada vez mais lenta, e daí esse é um dos motivos pelos quais eles não têm conseguido avançar nas últimas semanas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.